A Petrobras está produzindo petróleo num volume nunca visto na história da empresa. E olha que coincidência, isso está acontecendo bem no momento em que o resto do mundo está enfrentando a pior crise de oferta de petróleo das últimas décadas, por causa do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, né? E para entender por que essa coincidência é, na verdade, uma das jogadas mais espertas do Brasil nesse momento, eu preciso te explicar três coisas, rapidinho. Primeira coisa, o tamanho da produção da Petrobras. No primeiro trimestre de 2026, ou seja, entre janeiro e março, a Petrobras bombeou 3,23 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Isso é 16% a mais do que a empresa produziu no mesmo período do ano passado, e é o maior volume da história da companhia. 62% de tudo que a Petrobras exportou nesse trimestre foi para a China, o dobro de um ano atrás. A China passou a ocupar um espaço muito maior no destino do petróleo brasileiro em 12 meses. Segunda coisa, o cenário global está um caos. A guerra começou em fevereiro deste ano, quando Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. Como retaliação, o Irã fechou o Estreito de Hormuz, que é o corredor marítimo do Golfo Pérsico, por onde passa 1/5 do petróleo e do gás natural liquefeito movimentados no mundo. 1/5, não é pouca coisa. Desde que esse bloqueio começou, o preço do barril tipo Brent, que é a referência internacional, subiu mais de 50%. Chegou a bater $125 no fim de abril. E nessa semana, os CEOs das maiores petroleiras americanas, estou falando de Exxon, Chevron, ConocoPhillips, eles soltaram um alerta bem grave. Eles disseram que o pior ainda nem aconteceu, que o mundo tem se virado só porque ainda está consumindo estoques antigos, navios que já estavam em viagem antes do conflito começar. Quando esses estoques acabarem, os preços vão disparar. E para piorar, no último final de semana, os Emirados Árabes Unidos anunciaram a saída da OPEP, o cartel do petróleo, sabe? Depois de quase 60 anos como membro. O cartel tá rachando bem no meio da pior crise energética da década. Terceira coisa, a posição privilegiada do Brasil. O Brasil participa do clube dos grandes produtores de petróleo, a OPEP+. Só que como observador. Isso quer dizer que o Brasil não precisa se submeter às regras do clube, que costuma impor cotas, limite de produção para os países membros, tudo isso para tentar manipular o preço do petróleo e deixar sempre lá em cima. No nosso caso, se a gente tiver capacidade, pode aumentar a produção. E agora, junta tudo isso. O mundo está com falta de petróleo. O Oriente Médio, que sempre foi a principal fonte, está num conflito que travou as suas exportações. O cartel que controlava a oferta está rachando. E o Brasil está ali, longe das zonas de guerra, sem cota, com a Petrobras produzindo no maior volume da história e a China comprando o dobro de antes. No meio desse caos global do petróleo, o Brasil é um dos poucos países que está saindo fortalecido.